E tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aí, deixando muito um like aí no vídeo. E bora acompanhar comigo mais um vídeo. Se de repente eu te ligar pensando em querer te ver, é só aceitar que eu faço acontecer. Mas Bom, gente, hoje eu trouxe pra vocês tag 10 fatos sobre mim, pra vocês conhecerem um pouquinho aqui de mim. Então, gente, eu trouxe essas tags porque, como o meu canal tá crescendo, gente, eu quero agradecer a todos que tá se inscrevendo no meu canal. E cada vez tá subindo os inscritos. Eu tava um pouquinho, assim, fora daqui do canal no YouTube, porque eu tava com muitas coisas pra fazer, assim, e não sobrava tempo de jeito nenhum. Mas agora, gente, eu vou pegar firme. E se você não é inscrito, já se inscreve aí, porque vai vir bastante vídeo muito legal pela frente. Mas antes eu trouxe pra vocês conhecer mais um pouquinho, assim, sobre mim. Muita gente escreve aí no canal e fica fazendo muitas perguntas. E aí eu quero fazer essas tags aqui pra vocês conhecerem eu mais melhor. Pra quem não sabe, gente, eu fui mãe na adolescência. Então, tipo, essas tags vai ser mais, assim, perguntinhas na adolescência. O que que aconteceu realmente comigo. Então, bora as perguntas. A primeira pergunta, gente, se eu estiver olhando pra cá, porque tem um papelzinho das 10 perguntas pra mim não esquecer. Então, a primeira pergunta, com quantos anos você engravidou? Que eu descobri realmente que eu tava grávida, eu tava com 17. Mas quando eu fui ter, eu tava com 18. A segunda pergunta, como e quando descobri? Eu descobri quando minha avó tava internada no hospital. Era pra mim ficar lá com ela, né? E aí eu tava esperando minha menstruação descer, aí eu falei pra minha mãe que não ia poder ficar, porque minha menstruação ia descer. Aí ela pegou e foi. Mas aí eu fui pra escola, e aí a minha menstruação não desceu do jeito nenhum. Aí eu falei assim, eu acho que se não descer esse mês, com certeza o outro vai descer, porque às vezes sempre acontece, né? No começo descer e no final. Tipo, descer 2 vezes a menstruação, assim, num mês. Porque no meu caso já aconteceu isso. E aí eu tava confiante que isso ia acontecer. E não aconteceu. Então, foi em setembro que eu realmente descobri que eu tava realmente grávida. A terceira pergunta é: você sofre ou sofreu algum preconceito? Bom, gente, eu nunca sofri algum preconceito na gravidez. Nunca sofri. Tipo assim, a pessoa chegar em mim e falar: ai, você engravidou muito cedo, essas coisas. As turmas falar assim pra mim, nunca aconteceu isso. Mas, tipo, o olhar já diz tudo, né? A pessoa olha com aquele olhar torto, já sabe que não gosta, acha estranho isso, ser mãe na adolescência. Então, gente, o olhar já diz tudo. Eu acho que o preconceito também tá no olhar. Então, assim, de falar não, mas no olhar com certeza sim. Quarto, como se sentiu sendo mãe na adolescência? Bom, gente, essa é uma pergunta que a maioria das pessoas pergunta, né? Eu sempre gostei de criança, sempre amei criança, sempre cuidava de criança. De ser mãe, eu sempre era o meu sonho ser mãe, né? Mas não tão nova. Tipo, quando aconteceu, quando eu descobri, quando aconteceu, tipo, você não começa a acreditar naquilo realmente que tá acontecendo, em choque na hora. Tipo, você fica pensando o que que eu fiz, sabe? O que você não queria naquele momento. Você se arrepende um pouco, mas depois, quando a criança nasce, você olha pela primeira vez, porque desde a barriga você já vai começando a ter o amor. Depois que passa, assim, do momento que você vai descobrindo, você já vai conformando que você tá grávida realmente. Então você já vai conformando, e aí toda vez que você sentir um toque, assim, o bebezinho mexendo na sua barriga, você já vai criando aquele amor. Então, é um amor que você não consegue explicar.
Aí quando nasce, aquele primeiro olhar ali, você nem acredita, nossa, que é meu, entendeu? Então é um amor, assim, que não tem explicação. Eu amadureci bastante, então eu não me arrependo de ser mãe na adolescência. Então é uma fase, eu sei que é uma fase e tudo vai passar. A quinta pergunta: como conciliar a escola a ser mãe? Quando eu descobri que tava grávida, eu já tava no terceiro. Então, eu já tava terminando. Eu fui descobrir em setembro. E aí, quando eu contei pros meus pais, que eu fui com 5 meses, que todo mundo, assim, geralmente ficou sabendo, já foi em novembro. Então, aí todo mundo ficou sabendo em novembro e aí já tava acabando o ano. E aí, tipo, não teve nem como conciliar a escola, porque já tava terminando mesmo, né? Então, sexto, como contou para o namorado e para os pais? Na verdade, eu contei pro meu namorado. Aí ele quis conversar com meus pais. E eu tava com muito medo. E a reação dos meus pais. Porque meu pai é daqueles tempos antigos, né? Vou colocar pra fora de casa. Outro dia eu peguei e falei pro meu namorado que a minha menstruação tinha descido só pra ele não contar, entendeu? Porque eu acho assim, se eu tô realmente grávida, eu que tenho que contar, não o meu namorado. Eu penso desse jeito, entendeu? E aí eu acabei falando pra ele que minha menstruação tinha descido. Aí depois que aí eu tava com 5 meses, eu não tinha muito essa coragem assim de contar pros meus pais. E minha mãe já tava desconfiada, chamou lá no quarto. E aí eu comecei a chorar e comecei a desabafar com ela. E aí eu contei primeiro pros meus pais pra depois eu contar pro meu namorado. Essa foi a situação que aconteceu. 7. Como fica a relação com as amigas? Assim, eu não tinha muita amizade nessa época. Tipo, eu sou mais fechada, entendeu? Eu não tinha muitos amigos. Mas algumas que eu tinha, eu sempre. A minha relação foi bem, assim, ninguém se afastou, entendeu? Sempre continuou a amizade. Deixa eu ver. A outra pergunta é: com quantos anos tem o seu filho? Com quantos anos o meu filho tem agora? Ele tá com 2 anos, então 2 anos atrás que eu descobri que eu tinha um pequenininho aqui dentro da minha barriga. 9. Vai ter mais filhos? Antes de eu ter o Cauãozinho, eu pensava em ter 2 filhos, um casalzinho, entendeu? Mas agora que eu tive, tipo, eu vi o que eu passei, eu não pretendo ter mais filho. Eu pretendo só ter o Cauã, porque, gente, dá muito trabalho e também gasta muito. E eu não quero passar mais por essa fase. Assim, eu amo ser mãe, com certeza. Quem não ama ser mãe? E assim, por eu ser nova, eu quero, tipo, que o meu filho cresça, aproveita a vida, assim, que eu cresça, assim, divertindo com ele. Mas, assim, passar de novo por essa fase eu não quero mais. Só pretendo ter um mesmo, que é o Cauãozinho, né? A 10ª pergunta é: como ficaram os seus planos para o futuro? É ter minha casa própria e o emprego fixo. Então, esses são meus planos para o futuro. E dar uma vida melhor, assim, para o meu filho. Esses são meus planos para o futuro. Então, gente, espero muito que eu tenha gostado, vocês poder ter conhecido um pouquinho melhor de mim. E é isso, gente. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.